Olá pessoal, eu sou Hugo de Brito Machado II e este é mais um vídeo do quadro Dissecando Código Tributário Nacional. Hoje trataremos do artigo 23 do CTN, que dispõe a respeito do fato gerador do imposto de exportação. O imposto de exportação é um imposto que tem uma função marcadamente extrafiscal, assim como o imposto de importação, mas diferentemente do imposto de importação, o imposto de exportação ele é muito raramente utilizado. Ele tem alíquotas variáveis, alíquotas que são fixadas por ato do executivo, da mesma forma como acontece com o imposto de importação. O executivo, atendidas as condições e os limites fixados em lei, pode alterar essas alíquotas por ato infralegal, mas na maioria dos produtos, para a maioria das exportações, essa alíquota é zero, porque os países como um todo, e o Brasil não é exceção, adotam a prática de não tributar as suas exportações. E, inclusive, não só em relação ao imposto de exportação, mas mesmo os tributos que incidem sobre a circulação e a produção de bens internamente, como o IPI, como o ICMS, como o PIS e a COFINS, esses tributos eles são imunes no caso de exportações. Ou melhor dizendo, esses tributos existe imunidade em relação a eles no que tange às exportações, dentro dessa ideia de não exportar tributos, de exportar produtos o menos custosos possíveis, pelo preço mais baixo possível, e assim, para que isso seja possível, para estimular as exportações e para que os preços dos produtos brasileiros sejam competitivos no mercado internacional, não há a cobrança de tributos sobre as exportações. E eventualmente existem até mecanismos para reembolso, para ressarcimento de tributos já pagos em operações anteriores em relação, por exemplo, ao ICMS, para os exportadores em relação ao IPI, ao ICMS, enfim, para evitar esse acúmulo. Então, do mesmo jeito que não se cobram tributos internos no caso das exportações, ou até se ressarcem ou se restituem valores já pagos, como mencionado em relação ao ICMS, em relação ao PIS e COFINS, pela mesma lógica, o imposto de exportação também, na maioria das exportações, sua alíquota é zero. Mas existe a possibilidade de ele ser utilizado e sempre que for possível, sempre que for preciso, sempre que for necessário, para desestimular a exportação de certos produtos, para que eles sejam mantidos e consumidos internamente, o imposto pode sim ser utilizado. Agora, é importante ter atenção para um detalhe. Da mesma forma, por dever de coerência, da mesma forma como no caso do imposto de importação, comentou-se no vídeo dedicado ao artigo 19 do CTN, o fato gerador, embora o CTN diga, esclareça, que é a entrada dos produtos no território nacional, mas o STF considerou que se consuma, que se completa esse fato no momento do registro da declaração de importação, mesmo que o produto já esteja no território nacional, o produto já está no porto, aguardando o desembaraço, mas se a declaração de importação ainda não foi registrada e há uma mudança na legislação, por exemplo, para aumentar uma alíquota, quando o registro acontecer posteriormente, já será aplicada a legislação mais gravosa, porque a legislação mais gravosa entrou em vigor quando ainda não havia se consumado o fato gerador de forma definitiva com o registro da DI. Pois pela mesma razão, aplicando a mesma lógica, o STF, coibindo uma incoerência reprovável da União, afirmou que o mesmo vale para o imposto de exportação. Num caso em que o produto ainda estava no território nacional, mas já tinha havido registro da declaração de exportação, depois desse registro, mas antes da saída do produto, houve um aumento da alíquota do imposto de exportação e a União já pretendeu cobrar esse aumento daquele contribuinte cujo produto não tinha saído, baseada numa interpretação literal do CTN, dizendo que o produto ainda estava no território nacional. E o Supremo, felizmente nesse caso, o que não é tão comum em matéria tributária, mas nesse caso ele guardou coerência. Sobre a incoerência da jurisprudência tributária, remeto você que nos assiste a um texto que constará da descrição deste vídeo a respeito da coerência na jurisprudência, mas nesse caso, felizmente, respeitando o que hoje se acha didaticamente explicitado no artigo 926 do CPC, o Supremo guardou coerência e afirmou o mesmo que afirmou no caso do imposto de importação. Pau que bate em Chico, bate em Francisco.
Então, se no caso da importação, o produto já no Brasil, mas ainda não registrado a DI, se há um aumento do tributo, o contribuinte já sofre com isso. Quando a situação se inverte, o produto ainda está no país, mas já houve o registro da declaração de exportação. Se houver um aumento do tributo, ele não pode ser exigido do contribuinte. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Isso nem sempre vale para a Fazenda Pública, mas nesse caso, felizmente valeu. Consta aqui do vídeo o número do acordo, o número do recurso em que o Supremo decidiu essa questão. Constará também da descrição do vídeo. Se tiver gostado deste vídeo, não se esqueça de deixar a sua curtida para indicar ao algoritmo do YouTube que ele é do interesse de pessoas que têm gosto semelhante ao seu, de usar a caixa de comentários para compartilhar com outros seguidores e comigo o que pensa desse tributo, desse artigo e de outros aspectos do Código Tributário Nacional dissecado nestes vídeos, e de, sobretudo, inscrever-se para assistir aos próximos e receber as notificações quando eles forem disponibilizados. Até a próxima!